Alô, amigos! A rodada do Campeonato Brasileiro ela não vai ser tão comentada hoje como a convocação definitiva do Ancelotti para a Copa do Mundo. 26 nomes vão ser divulgados e vão trabalhar para representar o Brasil na competição. E é claro que até lá, porque vai ser por volta das 5 da tarde, o início do cerimonial, o assunto vai ser vai ou não vai. E vocês sabem de quem eu estou falando, né? Neymar. E depois da convocação, se não for convocado, é porque não foi convocado. E se foi, qual é a contribuição que ele pode dar da maneira como ele anda em jogos do Campeonato Brasileiro. O técnico Luiz Castro, do Grêmio, ele tem uma explicação para 3 zagueiros e 2 volantes que não está pegando legal. Pelo menos pela minha modesta análise. Primeiro, se o Grêmio tem 3 zagueiros, se o Grêmio tem 2 volantes de marcação, como é que o melhor jogador em campo chama-se o Everton, goleiro do Grêmio? Ele tem que fazer 3, 4 milagres por jogo com um time que só se defende e não sabe se defender. Porque está sendo salvo pelas belas atuações do Everton. Que, aliás, entre os goleiros que estão na lista, vai 3, não sei se ele não seria, de repente, um para estar nessa relação para a Copa do Mundo. Então o técnico precisa repensar. Por quê? Porque ele tem, dos 3 zagueiros de ontem, ele tem um chamado Wagner Leonardo. Vamos combinar, a fase do cara é a pior possível. Ele não agrega absolutamente nada para o time do Grêmio, a não ser problema. E no meio de campo, o Léo Pérez, ou o Leonel Pérez, e qualquer um que fique com ele, não sabem sair jogando. Não tem a dinâmica de quando a bola precisa sair dali de trás, eles não sabem o que fazer. É que nem cachorro que corre atrás do carro quando o pneu está andando. Ele acoa. Quando para o carro, ele não sabe o que fazer. Os jogadores do Grêmio são a mesma coisa. Eles pegam, correm, quando eles têm a bola, e agora? Faço o que com a bola? Onde eu vou colocar ela? E aí o Grêmio tem, olha bem, hein, atenta à imprecisidade, o Grêmio tem uma finalização, o gol do Vieira, e não é de jogada trabalhada, não. É até que diria uma jogada de treinamento, porque o zagueiro entra no primeiro pau, como a gente costuma dizer, e dá o toque de cabeça. É treinamento, claro, mas um jogo inteiro, tu ter uma situação de bola parada ainda, é pouco, é quase nada. Então tem que mudar um pouco. O Grêmio precisa começar a ganhar. E agora joga em casa contra o Vitória, ou melhor, contra o Corinthians, e precisa, na verdade, ir contra o Corinthians e contra o Bragantino. O Santos, aliás. Santos e o Corinthians. O Grêmio precisa buscar os pontos que não buscou ainda. Ele terminou o primeiro turno, porque fora de casa não joga mais no primeiro turno. Não venceu. Não venceu nenhum jogo fora de casa no primeiro turno. E agora precisa fazer o tema de casa para parar de fazer conta por ponta de baixo e começar a fazer conta para os 45. Essa é a situação. O Inter no sábado amassou o Vasco. Eu sei, o Vasco está caindo aos pedaços, mas o Internacional não deu brecha. O Inter foi letal. Amassou, meteu pressão na ponta da saída de bola, induziu inclusive o adversário ao erro e ao natural fez 4 e poderia ter sido mais. O Inter está com uma imposição física impressionante, coisa que o Grêmio não tem. O Grêmio fisicamente para mim está arrasado, mas o Internacional tem essa qualidade. E o Bernabéu dá o ritmo ali no meio, na velocidade, às vezes meio peladeiro, mas contribui uma barbaridade. O Carboneiro fez um belo jogo e as coisas fluíram e o Vasco já era. Acabou sumindo, tomando 4 e poderia ter sido mais. O Grêmio joga agora na quarta Sul-Americana. O Inter tem a semana toda para pensar no Vitória.
no sábado, a penúltima rodada antes da Copa. Vai ter Copa? Então, vou ficar atento para a convocação. Em nome de Ômega Construtora e Incorporadora. Sorri fácil, porque sorrir é uma conquista. Sertel, a força que nos une. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Eu, você, a RDK e essa galera toda com a gente, agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.